Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos, e este é o 5º episódio da temporada especial do podcast Artigo 134. E hoje nós vamos abordar a aplicação da Resolução 425 de 2021 do CNJ, que já teve uma alteração. A doutora Tamara, que está aqui com a gente, já me alertou. E essa resolução, ela institui no âmbito do Poder Judiciário a Política Nacional Judicial de atenção às pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades. Uma palavra difícil, mas muito importante, a gente vai entender o que ela significa aqui ao longo da nossa discussão. Meu nome é Tatiane Pimentel, sou diretora de comunicação da Defensoria Pública do Estado de Goiás e este é o podcast Artigo 134, o podcast que aborda os assuntos relevantes do meio jurídico e da sociedade. E assim eu vou começar com a minha audiodescrição para que todos consigam nos perceber, nos conhecer aqui nessa nossa segunda temporada do nosso podcast. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos escuros nesse momento. No começo da temporada ele estava um pouquinho mais claro, mas agora ele está com castanho escuro, tenho olhos claros, uso óculos. Hoje eu estou com um vestido preto e um chale azul claro por cima. E aqui nós estamos no Estúdio de Audiovisual Dias Mendes, que é o estúdio da Defensoria Pública. É uma sala que tem as paredes cinzas, algumas espumas cinza escuro, e nós temos aqui uma tela de televisão com a logomarca do nosso podcast Artigo 134. Bom, feita a minha apresentação, eu lembro também a todos que os nossos episódios dessa temporada estão sendo também disponibilizados em Libras e com transcrição de áudio. Para a gente introduzir aqui o nosso assunto, esse nosso episódio, ele traz a discussão sobre essa política nacional, né, judicial voltada à população em situação de rua. E aí eu vou deixar 2 perguntas aqui, na sequência nós vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Quais são os principais aspectos dessa resolução? O que ela determina? Quais são os principais benefícios? Essas vão ser as perguntas que vão nortear a nossa conversa de hoje. E para trazer esse assunto, nós temos 3 convidadas, 2 convidadas e um convidado aqui na nossa mesa, que estão muito preparados para esse debate, eu tenho certeza. Eu vou fazer aqui a apresentação do nosso primeiro convidado, que é o juiz do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás, Gabriel Lisboa. Seja muito bem-vindo, Gabriel, e te convido a fazer uma breve apresentação para os nossos ouvintes e também para quem está nos assistindo pelo YouTube. Bom dia, obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel Lisboa, sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, titular da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Anápolis. Sou juiz há quase 9 anos, entrei em 2016. Sou um homem branco, alto, cabelos raspados e grisalhos e olhos pretos. Estou com uma camiseta polo meio azul e roxo. O tema tem uma importância muito grande para mim já há algum tempo, inclusive desde que eu estava para concurso. Entrei mais no tema quando eu estava no concurso, inclusive da Defensoria Pública, e depois retomado no mestrado, e entrou de novo na minha vida em 2023, embora eu nunca tenha esquecido. E depois foi uma dedicação, na verdade, um esforço muito grande para que a resolução seja implementada. É uma resolução muito importante. Seja muito, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E eu quero agora convidar para fazer a sua apresentação a nossa segunda convidada, que é a coordenadora do Grupo de Atuação Especial na área de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Goiás. Seja muito bem-vinda, promotora de justiça, Tamara Botovichenko. Faça a sua apresentação. Obrigada, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Gostaria de agradecer ao convite, da Defensoria Pública, parabenizar pela iniciativa, porque eu acho que é um tema extremamente importante, como o doutor Gabriel falou.
Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanho avermelhados, olhos castanhos, estou usando óculos, uma blusa verde meio com alguns detalhes assim diferentes, mas é verde escura. Tenho 57 anos e a minha atuação, você já falou, atualmente estou coordenando esse grupo, né, de atuação especial da defesa dos direitos humanos. A minha promotoria atual, eu atuo na área da Fazenda Pública Estadual e até há pouco tempo atuava numa promotoria de violência doméstica e familiar. E como o doutor ressaltando, eu acho que é importantíssimo esse espaço para discussão de um tema que nos angustia há muito tempo e que permeia toda a nossa área de atuação. Não importa qual estejamos exercendo, mas ela permeia toda a nossa área de atuação. Obrigada. Seja muito bem-vinda. E também trouxemos aqui a Defensora Pública do Estado, Maria Paula Benjamin. Seja muito bem-vinda, Maria Paula, e fique à vontade para fazer a sua audiodescrição e falar um pouquinho da sua atuação aqui na Defensoria Pública. Bom dia, gente. Tati, obrigada pelo espaço e também pela possibilidade de debatermos esse tema. Meu nome é Maria Paula, eu sou defensora pública aqui no estado de Goiás. Eu sou uma mulher branca, cabelos médios cacheados e atualmente vermelho acobreados. Tenho 30 anos e sou lotada na Defensoria Pública especializada nos crimes dolosos contra a vida de Aparecida de Goiânia. E também acho que esse tema é muito relevante, principalmente nós debatedores, que atuamos no sistema de justiça todos os dias e a gente realmente vê as deficiências do nosso sistema quando se trata da população em situação de rua. Então, esse tema está sendo muito relevante aqui para a gente trazer na Defensoria Pública. Seja muito bem-vinda. O mais bacana é que hoje a gente vai falar dessa resolução, né, e suas modificações, suas alterações, mas nós estamos hoje no 5º episódio de 6 que nós temos gravado em uma temporada inteira falando sobre todos os aspectos que dizem respeito à população em situação de rua. Então, nós já falamos sobre segurança alimentar, nós já falamos sobre a questão das vivências, né, da população em situação de rua. Nós abrimos esse podcast trazendo aqui o Eduardo de Matos e o Denis, né, o Denizar, que são pessoas do movimento e que trouxeram em primeira mão aqui histórias de vivências próprias, né, e de todos os aspectos que envolvem a situação dessas pessoas, as consequências, né, e esse movimento que precisa ser feito em rede para que essa realidade que a gente vive hoje, não só aqui no estado de Goiás, na nossa capital, mas em todo o Brasil, seja de alguma forma mudada ou minimamente cuidada, né? Que ela tenha um olhar e uma atenção. Falando, né, nesse aspecto, essa resolução que institui a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, que chega em 2021 e depois ela vem sendo aprimorada ao longo do tempo, ela chega justamente durante a pandemia, né, que a gente precisa trazer esse recorte, porque acho que a pandemia ela mudou de forma muito impactante, não só a vida das pessoas, né, que tem, vamos dizer assim, acesso, né, a serviço público, acesso à cidade de uma forma geral, mas especialmente as populações mais vulneráveis, né, ou mais vulnerabilizadas, como a gente costuma falar aqui na Defensoria Pública. E como é que chega, então, essa resolução, essa movimentação, essa atenção específica para a população em situação de rua? Fiquem à vontade para quem quiser começar a comentar. Sim, Delice, eu gostaria de começar, até porque é uma resolução do Poder do Judiciário. Temos atuações diferentes aqui, porque a Defensoria Pública e o Ministério Público tem uma postura mais ativa de buscar e ir atrás para a aplicação dos direitos humanos, direitos fundamentais.
a resolução principal da resolução em si seria o ponto principal, que é o objetivo. Como trabalhar com as pessoas em situação de rua no Poder Judiciário. Porque o Judiciário tem algumas formalidades, algumas burocracias que acabam afastando a população. O Judiciário em si não é aberto. Todos os encontros do Pop Rua falam sobre o medo das pessoas de chegarem no Judiciário, pelo excesso de formalidade que nós temos. Estamos caminhando, diminuindo essas formalidades, e a linguagem simples é uma delas. Mas para as pessoas em situação de rua, o Judiciário está muito longe. Teve um encontro que um representante dos movimentos das pessoas em situação de rua disse que não confia no juiz. Então, que tipo de sociedade que as pessoas não confiam no juiz? Na verdade, o juiz deveria ser aquele cargo que as pessoas mais deveriam ter confiança, porque quem aplica o direito, né? Quem fornece o direito. E sobre todos os aspectos que envolvem as pessoas em situação de rua, toda a situação, tanto econômica, psicológica, social, como o judiciário trabalha com as pessoas em situação de rua e essas demandas. Então, o principal da resolução é o acesso à justiça e a forma como os direitos serão aplicados. Porque vai trabalhar com a parte de direito penal, a parte de violência doméstica. Tem uma parte que a gente vai trabalhar no grupo de estudo dia 7, que seria como trabalhar o direito de família e o Estatuto da Criança e Adolescente em relação às pessoas em situação de rua. Porque é uma pluralidade de situações. Você encontra pessoas que estão por uma vulnerabilidade econômica, uma situação temporária, pessoas que têm algum problema psiquiátrico, problema com drogadição, estão na rua, pessoas que foram expulsas de casa pela sua sexualidade, por ser uma pessoa trans. Isso acontece demais. E como o judiciário trabalha, como o judiciário vai aplicar aquele direito já posto quando chega uma pessoa em situação de rua. Um dos pontos da resolução trabalha muito sobre isso, sobre a decretação da prisão preventiva simplesmente por não ter uma residência, um domicílio. A exigência de comprovante de residência para enjuizar uma ação. Porque o judiciário, é um termo, eu esqueci que teve um encontro que falou, mas o judiciário exige um domicílio. Então, só pessoas com domicílio têm direito de acesso à justiça. E o questionamento, a resolução vem e busca ampliar isso e realmente fornecer esse acesso à justiça. E dentro ao acessar o judiciário, como aplicar alguns institutos do direito especificamente para as pessoas em situação de rua, porque é um número que cresce, aumentou muito depois da pandemia e a demanda tem sido muito grande. Então, direitos estão sendo excluídos, a justiça não está sendo ampla, não está sendo para todos, e esse é um questionamento do CNJ, como fornecer esse acesso à justiça. E nisso, várias outras ações envolvendo políticas públicas são feitas para depois a gente conseguir atingir a resolução. Tem o objetivo principal, o acesso à justiça e como trabalhar o processo. Mas para isso, outras ações estão sendo feitas. Um exemplo é o Pop Rua Ajude. A gente já fez, acho que foram 3 ano passado, o anterior vai ter agora em julho, acho que já foram 4. Então, é uma das formas de você trazer essa população para o próximo do Poder Judiciário e nisso a gente consegue aplicar a outra parte. A gente já levanta o debate sobre as pessoas em situação de rua e nisso a gente consegue mudar a forma processual, a forma de acesso aos fóruns e a forma de pensamento dos juízes também. Porque para as pessoas, você encontra no Instagram, quando fala em pessoas em situação de rua, são pessoas invisíveis. Então, para a população em geral, pessoas em situação de rua são pessoas que não querem trabalhar, com problemas de droga, álcool, e tem uma opção, a opção delas foi ficar na rua, ao invés de ir para uma casa de acolhimento. Esse é um preconceito, só que as coisas não são tão simples. Você não define uma pessoa em situação de rua simplesmente por essas características. Há algo muito mais profundo. E a gente precisa ver, porque senão não tem justiça. A justiça vai ser uma mera formalidade, uma mera prolatação de sentença. E não é isso. Nossa Constituição não traz isso. Nossa Constituição, o objetivo principal de todas as
as instituições do Brasil, é a dignidade da pessoa humana. Então, todo o nosso trabalho tem que ser voltado para a dignidade da pessoa humana, inclusive uma decisão judicial, inclusive o acesso à justiça, inclusive o poder judiciário. Isso é só uma parte geral. Depois tem as especificações da resolução, que aí é muita coisa. A gente está só começando. Mas eu acho que foi uma fala importante, né, de esclarecimento geral e sob um olhar desconstruído. Você está de parabéns, porque é um olhar desconstruído, não só a explicação da resolução, né, que traz um termo interessante, né, que políticas públicas judiciais. Então já mostra uma mudança, né, do poder judiciário, né, e abordando todo o sistema de justiça. Então, o poder judiciário traz essa resolução, a necessidade de estar integrado em todo o sistema de justiça, e Defensoria Pública, Ministério Público, Advocacia, para buscar soluções que não são fáceis, né? E nós trabalhamos essa temática das políticas públicas para a população em situação de rua há muito tempo, mas é sempre um desafio. E eu acho que o que é muito importante quando o Conselho Nacional de Justiça faz esse movimento de abordar e de uma forma humanizada, de tentar trocar a lente de todos os atores do sistema de justiça, porque quando o movimento vem do Conselho Nacional, ele movimenta todo o sistema. E aí todo o sistema tem que se movimentar também, embora o Ministério Público e a Defensoria estejam atuantes na promoção, no fomento das políticas públicas, e isso é uma determinação constitucional, né, do Ministério Público. E o que acontece? Às vezes a gente não, no dia a dia, na demanda judicial, a gente não para fazer essa leitura, não se capacita. Então, vários aspectos da resolução também trazem a necessidade dessa conversa, do diálogo interinstitucional, que é importante, contínuo, do trabalho feito entre as instituições conjuntamente para chegar nessa finalidade que é o do acesso integral à justiça. Então, acho que é muito bom esse aspecto para nós, porque movimenta todo o sistema de justiça e mostra a necessidade que sempre existiu do trabalho em rede. O trabalho em rede ele é fundamental para a implementação, não é uma iniciativa que só o Poder Judiciário vai conseguir sozinho, o Ministério Público também não consegue, a Defensoria também não, a própria OAB. Então, nós precisamos conversar e caminhar juntas e juntos para atingir esses objetivos, como muito bem explicou o doutor, né? Eu acho que esse é um grande ganho dessa resolução. Sim, eu acho que a importância desse podcast especificamente, né, desse tema que a gente está tratando, é exatamente o de divulgação desse tema, né? Porque, apesar da resolução ser voltada para o Poder Judiciário como instituição é composto por pessoas. Então, não necessariamente, a partir do momento que se faz uma resolução, os juízes, magistrados ou a rede no geral vai ter conhecimento da resolução e de como atuar nesses casos. Então, primeiro, como a Tamara disse, é muito importante a atuação interinstitucional, a Defensoria Pública atuar em conformidade com o Poder Judiciário, o Ministério Público atuar em conformidade, a rede, o CREAS, o CREAS, todo mundo atuar em conjunto, mas mais do que isso, eu acho que a formação individual dos magistrados, dos defensores públicos e dos membros do Ministério Público, porque sem isso, a resolução, ela acho que não vai adiantar tanto, né? Então, a formação é muito importante. A gente vê, inclusive no dia a dia, após a resolução, que já é de 2021, muita atuação judicial que é em desconformidade com a resolução. Então, eu acho que não basta só esse primeiro passo, né? A gente realmente tem que implementar e tem que divulgar para que todas as pessoas do sistema de justiça tomem conhecimento dessa obrigação legal que é atuar em conformidade com a dignidade da pessoa humana. Eu vejo assim que todos, né, todos tanto da rede de socioassistencial quanto o sistema de justiça vem se adaptando. No final do ano agora, a doutora Maria Paula pode falar melhor sobre isso, só para lembrar esse tópico, foi a primeira vez que a Defensoria Pública fez um plantão específico para atender a população em situação de rua durante o recesso forense, né? A doutora Maria Paula pode trazer essa informação mais detalhada, mas é também já a própria Defensoria também se reorganizando com essa visão mais amplificada, né, para esse público. Isso, com relação à atuação da Defensoria Pública,
na defesa das pessoas em situação de rua, realmente, essa população não vai atrás dos seus direitos. Seja por uma crença de que o Poder Judiciário não funciona, seja por ausência de conhecimento mesmo sobre seus direitos, ou por uma impossibilidade física de comparecer ao fórum, de comparecer à Defensoria Pública. Então, no geral, quem faz a defesa normalmente dessa população é o nosso Núcleo de Direitos Humanos. Né? Então, a gente tem um espaço, que inclusive é um espaço voltado para isso, em um lugar também de fácil acesso, que é lá próximo da Praça Cívica. Isso é muito importante também, né? Para eles conseguirem acessar um local, tem que ser um local de fácil acesso, que eles consigam chegar, provavelmente a pé. Mas, enfim, aí, depois de um tempo, a gente começou a implementar a Defensoria na Rua, que é uma atividade voltada para a busca ativa dessa população. A gente conseguiu implementar já em Goiânia, Aparecida de Goiânia, em Anápolis, e começou a implementar também no entorno, que são locais que a gente já tem a atuação da Defensoria Pública aqui no estado de Goiás. Então, a gente vai no período noturno, que é o momento que tem maior aglomeração de pessoas, e a gente faz essa busca ativa, verificando quais direitos eles precisam, se precisa de certidão de nascimento, de RG, se precisa verificar algum processo criminal, alguma coisa assim. E aí agora, também no plantão judicial, a gente também implementou isso, dessa possibilidade de atuação, especificamente com relação à população em situação de rua. Porque se for depender também só da gente chegar até eles, não adianta. A gente também tem que ter um espaço aberto e voltado especificamente para isso. Porque se eles tiverem uma demanda e eles conseguirem chegar até a Defensoria Pública, a gente tem que estar de braços abertos e saber acolher a demanda deles no momento que eles chegam. Porque, da mesma forma assim, que pensamos em vítimas de violência doméstica, se a mulher chega e ela não é atendida, vai ser muito difícil ela procurar ajuda uma segunda vez. Então, com relação a essa população vulnerabilizada, é a mesma situação. Se eles buscam e a gente não consegue atender, vai ser muito mais difícil eles voltarem a ter confiança no sistema para poder procurar seus direitos. Essa é uma realidade. Tem uma questão que sempre bateu aqui, né, na mesa dos debates do nosso podcast, que é a questão do censo dessa população, né? Que a gente não consegue aí ter um número, saber quantas pessoas estão em situação de rua. Mas um dos aspectos que a resolução do CNJ traz é os tribunais de justiça terem uma noção do atendimento dessas pessoas em situação de rua, saber um número, por exemplo, de processos judiciais em tramitação. Seria como se tivesse um marcador específico para o atendimento dessa população? Ou não? Ou seria mesmo ter uma noção se o Poder Judiciário, se o sistema de justiça está atendendo essa população? Tem caminhado, mas tem caminhado um pouco devagar, mas tem caminhado. Uma forma seria no Mutirões Pop Rua Ajude, que nós entendemos um pouco o que está acontecendo, quantas pessoas são atendidas. E no Proajude tem uma prioridade específica para as pessoas em situação de rua. É pouco usada e também até já discuti isso na presidência, a funcionalidade dela. Falei muito com a Kathleen. Como é que seria essa prioridade? Quando você seleciona, meu Proajude é diferente de vocês. Vocês ajuizam a ação. Na hora de ajuizar a ação, a Kathleen mostrou uma vez, você escolhe a prioridade. E tem a prioridade de pessoas em situação de rua. O problema, que é uma necessidade de modificação, eu gosto de trabalhar muito com a parte visual. Tem coisas que você precisa ver. Então, a capa do processo tem vários itens. E tem prioridade de pessoas em situação de rua. Mas dentre vários pontos aí, a prioridade acaba ficando perdida. Tem como você fazer a pesquisa por prioridades do Proajude e você vai ter... aí você vai encontrar ações judiciais, pessoas em situação de rua, mas também essa prioridade não é muito usada. Tem alguns processos que envolvem pessoas em situação de rua que não está com essa prioridade. Então, não só o juiz, trabalha com o processo e fazer essa modificação, mas também quem ajuiza a ação. Né? Precisa colocar essa prioridade. E assim a gente vai ter alguns dados iniciais. Só que não é suficiente. A gente tem que olhar algumas demandas em diversas áreas, mas ainda não... Como exige uma mudança de mentalidade, e a gente tem vindo de uma alavanche de processo, está sendo meio difícil essa aplicação. Mas, sim, está indo. Deveria ser para ontem, mas
tá indo, tá caminhando. Caminhando, mas Só de existir o marcador já é um manancial, né? E eu acho que é o que vai de encontro ao que a Maria Paula falou, porque também há um problema da pouca busca dessa população, até do Poder Judiciário, chegar até o Poder Judiciário, né? Geralmente chega pela pior via, que é o processo criminal. Então, assim, a questão do direito de família ou outros direitos que possam ser buscados, até uma proteção das mulheres em situação de violência, que estão em situação de rua, elas não procuram. Nós comentávamos antes de iniciar aqui, Maria Paula, nós estávamos falando sobre questões concretas e mencionamos justamente isso, a questão das mulheres em situação de rua, que sofrem diversos tipos de violência, mas que não buscam ajuda. Né? E os números, até temos alguns números aqui, trouxe alguns números, mas eles são só estimativas do ano passado, 2.500 pessoas que estariam em situação de rua, e foi um levantamento feito por nossa coordenação de apoio técnico pericial com os dados disponíveis. Então, realmente, nós não temos uma estatística precisa. Mas dentro dessa demanda que a própria resolução trouxe para todo o sistema de justiça, o Ministério Público, o ano passado, lançou um projeto que é Vozes da Rua, e porque não adianta trabalhar só a política pública judicial, porque você precisa, quando chega ali no Poder Judiciário, você precisa que a rede toda esteja funcionando, porque eu falo da experiência que a gente tem, por exemplo, numa audiência de custódia, comentando com a Maria Paula. Você, às vezes, percebe uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade máxima, porém, você não tem para onde encaminhar essa pessoa, porque a rede não funciona da política pública, os serviços socioassistenciais, eles não estão funcionando, não há dignidade nesse atendimento, não se conversa. A rede não conversa, não traz para nós, precisamos estar próximas e próximos dessa rede, para que quando chega uma situação dessas, numa audiência de custódia ou outra audiência, e aí a magistrada ou magistrada, a promotora ou promotora, defensor ou defensor, identificam que essa pessoa precisa de um atendimento especial, dali próprio dessa sala de audiência já possa ir para esse atendimento. E isso hoje nós não temos em lugar nenhum aqui no estado de Goiás. Então, dentro do que cabe a cada ator desse sistema, o Ministério Público está com um projeto que, primeiro, é justamente para quê? Para que essa política pública seja implementada nos municípios. E como é que é a ideia desse projeto? Porque nós já tentamos várias formas, essa interlocução, Poder Judiciário, Defensoria, Ministério Público em conjunto com todos os atores desse sistema, ela vem sendo feita há muito tempo. E como bem lembrou o doutor Gabriel, depois da pandemia ainda se intensificou mais, nós tivemos que mudar o nosso olhar. Mas a ideia é que nós tenhamos, primeiro, um diagnóstico nos municípios, e para isso a nossa área técnica elaborou um questionário extenso, quase 100 perguntas, primeiro com o perfil, né, dessas pessoas, a pessoa é idosa, a pessoa é negra, ela tem deficiência, quais são os equipamentos que tem naquela cidade para atender essa população, eles são adequados, eles são suficientes, insuficientes, e aí nossa área técnica se desloca para fazer esse levantamento junto com o município, para que depois o Ministério Público possa se reunir com o município, apresentar esse diagnóstico e tentar fazer uma tratativa inicialmente extrajudicial, para que essa política pública seja implementada, e caso não seja possível, tentar interpor uma ação para que o Poder Judiciário venha e dê o respaldo e a resposta necessária. Mas o grande problema hoje é que nós não temos uma rede fortalecida, e por mais que nós nos empenhemos, primeiro, para mudar o olhar, né, individual de cada uma e cada um para essa população, de políticas implementadas dentro das instituições, não tem para onde encaminhar essa população. Então, isso é um grande desafio para a própria implementação da resolução. Com relação à audiência de custódia, a gente, aqui na Defensoria Pública, a nossa corregedoria já trouxe uma orientação
no sentido de fazer perguntas específicas para as pessoas em situação de rua quando a gente percebe que o assistido está nessa situação das audiências de custódia. Então, por exemplo, o assistido chega, você vai começar com ele na entrevista reservada, aí ele te fala que está em situação de rua. Então, a gente tem que perguntar, você conhece o CRAS, conhece o CREAS, é acompanhado, sabe o que é casa de acolhida, centro pop? Aí a pessoa responde, aí você pergunta, você tem interesse ou não de ser acolhido? Então, tudo isso são informações que a gente consegue acoplar, tanto questão de números, né, de saber quantas pessoas nós atendemos, quanto para a gente saber como orientar essa pessoa e também quais pedidos a gente vai fazer na audiência de custódia. Aí também, o Núcleo de Direitos Humanos agora, a gente também tem uma orientação interna de até um textozinho base de que a gente pode fazer esses pedidos pro magistrado na audiência de custódia, por exemplo. De não aplicação de prestação pecuniária, de fiança, de não colocação de tornozeleira eletrônica, porque realmente tem essa dificuldade enorme de usar a tornozeleira eletrônica, senão ela descarrega, como é que a pessoa vai carregar se ela não tem energia elétrica. E, enfim, tem inúmeros pedidos que a gente pode fazer. E a questão também é você divulgar isso, né? Então, tem muitos colegas que ainda não sabem que existe essa orientação da Corregedoria, que existe essa orientação do Núcleo de Direitos Humanos, mas são pedidos que a gente começou a fazer. Aí vai esse segundo ponto que a Tamara estava falando. A gente faz o pedido. O juiz muitas vezes não sabe o que é nada, não sabe o que é centro pop, não sabe o que é casa de acolhida, mas tudo bem, ele entende, ele defere. Aí ele vai lá e requisita a vaga, porque nem sempre tem vaga, mas ele requisita a vaga. Aí a pessoa vai lá, qual situação que ela vai encontrar lá dentro? Exatamente. Como que ela vai estar inserida num ambiente que às vezes não é um ambiente com o mínimo de cuidado com a alimentação, vestuário, banho, higiene bucal, não tem nada no lugar. Então, assim, para onde que eles vão, né? Como é que a gente vai fortalecer essa rede de apoio? Exatamente. Esse é o grande problema, né? Porque é como se fosse o resto, né? Então dá o que, não, você tá feliz porque você já tem isso. Você não tá trabalhando, não tá. A gente tá bancando, tá sustentando, então ele vai ter que aceitar. Mas não é assim. Tem que ter um mínimo de dignidade. E muita gente não vai na casa de acolhida por causa disso, por separar famílias. Tem um grande problema sobre separar mulheres e crianças juntas para que não ocorra nenhum tipo de abuso. Tem toda uma complexidade. Ao deferir uma medida, talvez coloque pessoas que não têm essa compatibilidade e não vai ficar. E a senhora falou sobre a tornozeleira eletrônica, é um problema a tornozeleira. Inclusive, mesmo para os reeducandos que possuem uma residência, um domicílio, a bateria vicia e a bateria acaba em diversos momentos. Essa bateria, para a tornozeleira funcionar, precisa ficar do lado de uma tomada. E para as pessoas em situação de rua, não existe a tomada, né? E vem a decretação da prisão preventiva por descumprimento das medidas cautelares. Aí você gera um outro problema. Insere essa pessoa, que talvez o delito o crime não foi algo pesado, ou foi algo necessário ali. Não uma pessoa... Um furto famélico. mais voltado para a sobrevivência. Insere a pessoa dentro do sistema prisional e nós não temos unidades prisionais adequadas, você insere em outro ambiente, aí já começa um novo ciclo. Porque quando eu falo sobre isso, inclusive para as pessoas no tribunal, eu acho que é um fator muito importante, porque isso aconteceu comigo também. Quando você acredita em alguém, a pessoa começa a acreditar nela. Eu falo assim, tem um colega meu, um amigo meu, me ajudou na fase de concurso e ele acreditava que eu ia passar. Eu comecei a acreditar que eu ia passar. E eu fiz de tudo para passar e passei. Então, o fato de você acreditar em alguém, você devolve a autoestima, devolve a dignidade e nisso a pessoa vai ter forças para ir para outro lugar. Se você pega essa pessoa que já está com uma autoestima baixa, desacreditado na vida, e insere em um lugar com maior vulnerabilidade ainda, essa pessoa vai retroagir, vai voltar para um estágio, vai ser mais difícil recuperar. E todas essas medidas do Pop Rua falam que para devolver a dignidade, devolver essa crença na pessoa de uma outra vida. Talvez a pessoa tenha um padrão, que a vida é assim,
E todas essas medidas são feitas para mostrar que há uma vida diferente. E se você implementa essas medidas, se o judiciário vai na rua, no ano passado foi muito legal. O mutirão veio o conselheiro do CNJ, o presidente do tribunal foi, conversando com as pessoas, e é uma devolução da dignidade, você acreditar. Foi legal que eu encontrei não legal, mas interessante, encontrei uma pessoa em situação de rua que tinha ido no Pop Rua em junho, e foi em dezembro. Ele estava com problema de saúde da esposa, aí foi atrás de ambulância e tal, a gente conseguiu buscar a esposa e tá com um cachorrinho. O cachorrinho é um filhote. E agora ele estava adulto, assim, viu o cachorrinho, era muito bonitinho, pirata, tem um olhinho preto, assim, muito fofo. E a pessoa lembrou de mim. Não, você me ajudou. Então, o fato, lembrou que o juiz olhou para ele, isso traz uma mudança interna. E a mudança interna vai refletir na parte externa. E aí esses problemas são solucionados. Por isso que é essa a importância do juiz sair do gabinete, do juiz sair de onde está, encontrar a população, e é um trabalho gradual, mas tem que ser gradual, constante, e vai ser lento. E nisso você muda isso, você muda dentro do judiciário, você muda o pensamento das pessoas, e talvez daqui a uns anos essa justiça vai ser aberta e talvez a gente trabalhe as pessoas em situação de rua e uma outra vertente, que seja apenas não por problemas econômicos e sociais, mas com alguns problemas que acontecem na vida de alguém, que sejam ocasionais, né? Então talvez seja assim. Bem, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, Gabriel estava falando do cachorrinho, né? Que você viu crescendo. Essa resolução ela é maravilhosa, porque ela tem até um dispositivo que fala que, né, o Poder Judiciário tem que fornecer um espaço para os pets. Porque a gente sabe que a população em situação de rua, elas têm muitos animaizinhos, né? Muitos cachorrinhos e tal que acompanham. Então, achei muito legal, assim, que a resolução trata disso, né? Do Poder Judiciário ter um localzinho no fórum para você guardar o pet, amarrar ele lá enquanto tá tendo atendimento. Porque a gente sabe que, assim, o carinho que muitas vezes eles recebem é do animalzinho, né? Isso sempre É desprezado pela pessoa, mas o cachorrinho dele tá lá. E o cuidado com o cachorro é muito grande. E esse ponto parece simples, mas é tão complexo. A gente tem que mudar, a gente teve reunião já, como aplicar isso, precisa até ver o parecer, mas assim, tem a parte de segurança, a parte de estrutura, é algo simples, mas difícil de você implementar. Esse acesso do fórum, esse lugar, porque você tem, na resolução fala para um lugar para guardar os pertences, guardar o carrinho e colocar o cachorro. Então teve um pop rua que a gente entregou ração. Foi tudo, né? Foram 2 sacos de 20 quilos. 2 não, foram 3. E a gente entregou a ração. E é um ponto simples, mas acaba sendo tão complexo dentro de uma estrutura. E às vezes as demandas chegam, eu gosto de ouvir, assim, elogio é bom assim, mas as críticas fazem você modificar o que você faz, né? Então eu gosto de ouvir crítica. E as críticas chegam, porém, para resolver um problema dessa crítica, é tanta coisa que você precisa mudar assim dentro, porque o judiciário é uma estrutura muito complexa, envolve diversos servidores, tem juízes e tem os sistemas também. Modificar um sistema muito difícil, é um trabalho, você vai ter que falar com TI e tal, e modificar essa parte de trabalho fora, Isso a gente entende. você tem que mudar, aí você tem que trabalhar com a parte de segurança, aí você tem que falar com toda a equipe de segurança, com a polícia militar, com tanta coisa, simplesmente para você possibilitar colocar um cachorrinho no lugar ali, seguro, dentro do fórum. E a capacitação, né? As pessoas que vão receber as estações de rua, que é importantíssimo. Quando a pessoa chega ali, todo mundo tem que estar preparado para acolher desde o primeiro atendimento. Que eu acho que o maior desafio é esse olhar que a gente tem, é transformador. Essa escuta social. Então, quando a magistratura sai do gabinete, mas também o Ministério Público, porque nem toda a atuação do Ministério Público é voltado para esse contato, né? Tem colegas que ficam mais no gabinete, então, e aí trabalham na área criminal, por exemplo, então não tem esse olhar, chega numa audiência de custódia, para fazer essas perguntas que eu achei excelente que a Defensoria faz, para traçar um perfil, para mostrar ali a necessidade de um olhar diferenciado, do encaminhamento para a rede,
Então, a escuta social, quando você se detém para ouvir a população em situação de rua, e aí o movimento já fez algumas vezes a roda de conversa, né, no centro da cidade, em locais onde a população ela está concentrada, mais aqui em Goiânia, por exemplo, ela é muito importante, porque eu falo, em outras áreas, eu falo, quem não tem lugar de fala, tem obrigação de ter lugar de escuta. Uma escuta que seja respeitosa, que seja acolhedora, né, que seja transformadora. Então, essa escuta social da população, porque quem sabe da sua demanda é quem vive. Você não pode fazer política pública da cabeça de alguém que não está vivendo a situação. Isso também é importante. A política pública ela tem que partir da necessidade de quem usufrui dessa política pública. Então, o espaço de escuta da população, né, o sair dos gabinetes e ser algo contínuo, uma roda de conversa, sem que haja, e uma roda de conversa na horizontalidade, sem que haja diferenciação de que eu tenho poder, você não tem, ela é muito importante, porque é só assim que a gente passa a compreender as necessidades. As nossas angústias crescem, porque aí a gente percebe o tamanho do desafio. Mas é só assim que a gente consegue implementar a política pública adequada àquela população. Que não adianta eu, Tamara, pensar que esse aqui vai servir, vai ser uma. Olha, eu tive uma ideia, vou fazer um projeto. Sem escutar quem vai ser o beneficiário desse projeto. Então, eu acho que é importante essa escuta social contínua, essa roda de conversa das vivências, entender a complexidade que é, porque é uma população heterogênea. Cada pessoa tem uma demanda. Tem a questão da saúde mental, tem a questão, às vezes, a pessoa precisa de emprego, precisa de moradia, e a gente não vai conseguir resolver essa situação com medidas apenas em uma área. E eu estava olhando ontem um material, fiquei chocada, que já comentei antes do podcast, do valor de uma inspeção que foi feita aqui em Goiânia, pela nossa área técnica, né, sobre os equipamentos que existem para atender a população em situação de rua e as demandas existentes, né. Eu não vou me deter aqui com números exatos, mas em março do ano passado, havia mais de 33 milhões em caixa para atendimento da assistência social em Goiânia. Ou seja, há necessidade de nós conversarmos com essa rede e com os gestores para que esse valor seja aplicado nessas demandas, é urgente. Nós precisamos estar sempre atentos, porque senão é isso. A defensoria vem, faz os pedidos, o judiciário prepara a magistratura para aplicação de algumas medidas que vão mudar, mas a pessoa, você mesmo falou, Gabriel, vai lá para uma casa de acolhida, chega lá, condição indigna, não tem alimentação, não tem um banho, e ela vai querer ficar lá? Não vai. Não vai. E não atende, né? Às vezes você sempre precisa da equipe multidisciplinar para entender qual é a necessidade daquela pessoa, antes mesmo do encaminhamento. Você precisa saber se ela precisa de saúde, se ela precisa de emprego, se ela precisa do quê, né? Então, eu acho que quanto mais a gente fala sobre o tema, mais angustiadas e angustiados ficamos. Tati, eu queria contar um caso que eu estava conversando com a Tamara aqui antes de começar. Eu fiz uma custódia no plantão que era de uma menina de 19 anos, qual que era o caso. Ela e a mãe dela estavam em situação de rua e elas cometeram um furto famélico, né? Foram no supermercado, compraram umas peças de comida, só que aí no final elas meio que foram presas e aí começaram a agredir os agentes e agredir as pessoas da loja e aí acabou que virou um roubo impróprio. Foram presas em flagrante, aí elas foram soltas. Só que o juiz, ele colocou algumas cautelares comuns, né? De recolhimento noturno, não mudar de residência sem informar o juízo, ficar na comarca e tudo. Aí tudo bem. Quando elas foram ser citadas, elas não foram encontradas no endereço fornecido na denúncia. O que, obviamente, não fazia sentido, porque elas disseram que estavam em situação de rua, né? Elas não estavam naquela residência. Então, elas não foram encontradas, o juízo expediu o mandado de prisão por descumprimento das cautelares. E aí elas foram presas de novo por descumprirem uma cautelar que nem deveria ter sido implementada porque elas estavam em situação de rua. E aí eu fui fazer a custódia dessa menina. A mãe dela já tinha sido presa antes. Mas olha a situação. A mãe
tinha bipolaridade, ou borderline, um dos dois. Ela dizia que ela tinha uma demência leve, de acordo com ela, mas eu acho que deve ser algum realmente transtorno de desenvolvimento, porque ela era muito infantilizada. Aí as duas foram presas juntas, e é de uma comarca que nem tem defensoria pública. Aí eu já pedi habilitação no processo para poder acompanhar o processo, porque eu fiquei muito, assim, muito mexida com esse caso, sabe? Fiz pedido de revogação de prisão, não deu certo. Fiz habeas corpus, o habeas corpus não deu certo. E aí, enfim, depois elas foram soltas pelo juiz ordinário mesmo. Mas aí eu fui conversar com a menina, né? Saber da vida dela e tudo. E onde que elas estavam, né? Se ela podia ser encontrada em algum lugar. E o que que ela disse? Que elas estavam, acho que era em Itumbiara o processo, mas elas ficavam indo de cidade em cidade, né? O que é muito comum. Então essa é uma situação muito delicada para o sistema de justiça, porque elas estavam realmente, elas foram denunciadas por um crime, elas estavam respondendo por um processo. E como é que elas vão ser encontradas? Porque elas estão em situação de rua e elas não vão ficar na comarca. E você não pode exigir isso de duas mulheres com transtorno mental. Então elas ficavam indo de cidade em cidade, eu não sei se procurando emprego, procurando lugar para ficar, procurando comida, e você não pode exigir dela que ela realmente fique na mesma comarca, na mesma cidade o tempo todo esperando o processo terminar. Mas ao mesmo tempo, como é que ela vai ser encontrada? Então acho que uma possibilidade é essa que a gente estava pensando de unificar o CREAS e o CREAS mesmo, ter algum sistema de comunicação que você possa saber. Ela está sendo acompanhada pelo CREAS daqui, aí depois ela foi para outra cidade. Ela também está acompanhada pelo CREAS daqui, então, de forma que você saiba onde a pessoa está, né? Que tem um acompanhamento, e realmente acompanhamento de saúde também. Se o juiz perceber que ela está numa situação de transtorno mental, que se oficie o SUS para ela poder fazer acompanhamento pelo CAPS, alguma coisa assim, né? Porque duas mulheres com transtorno mental, em situação de rua, olha a vulnerabilidade delas. Existe alguma forma, Tá, Gabriel, eu por ia exemplo, falar o judiciário Então, vamos dizer, cuidar de uma situação dessa para que não ocorra? é muito interessante e quando tiver encontro do Pop Rua, encontro dos comitês, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria fazem inscrição e participar. O que teve em São Paulo tinha Ministério Público, tinha Defensoria, tinha pessoas, representantes dos movimentos, e aquela parte da escuta, a doutora Tamara falou, escutei muito, muito, e são levados projetos também de outros tribunais. E tem um projeto muito interessante que busca interligar todos os sistemas nacional, pela essa característica da população de rua, em situação de rua, ser itinerante. Então você liga todos do Brasil inteiro e você vai saber onde a pessoa está. Se foi, vai estar lá. Então, a gente já tem o SUS, né? O SUS possui esse cadastro. Por que não nos outros sistemas, né? Tem esse projeto. Salvo engano, é do Piauí. Não tenho eu anotei tudo, mas acho que não está aqui. É do Piauí, tem esse sistema, né? Mas também, quando na aplicação da resolução, fala do atendimento integral. Atender uma pessoa em situação de rua, ver todos os problemas que ela tem. Tem tribunal que possui uma unidade jurisdicional do Projude específica, né? Vocês atuam em unidades e a sua é só do Tribunal do Júri, né? Então é uma só, né? Mas a senhora, acho que o Ministério Público tem várias unidades ali. Aí tem a vara civil, a infância, Mas também é segmentado de acordo com a atuação Atribuição, específica, a né? atribuição. Como a seria pessoa- como criar uma unidade no Projude, que é o meu sonho, né? Específico para atendimento à população em situação de rua. Ainda mais hoje nós temos o tudo virtual, então isso possibilita. E tem tribunais que realizaram um ponto de inclusão virtual mesmo. Alguns nós temos aqui no tribunal, mas voltado para as pessoas em situação de rua. E para fazer esse atendimento integral. E aí você vê, a pessoa chega com uma demanda, você busca todas as demandas, você passa para a rede e você resolve a situação da pessoa. Tem pessoas que têm benefício para receber, tem verba trabalhista, gente que... Não me falha a memória, um caso que foi contado, a pessoa tinha, acho que variava, acho que 50 a 200 mil, era um valor, não era um valor baixo, era um valor alto, que a pessoa tinha para receber retroativo previdenciário. Nem sabia. Então, o atendimento tem que ser integral. E tem um projeto muito legal que eu elaborei junto com a ouvidora atual, a desembargadora Sandra Regina, está muito voltada para esse tema,
que é a ouvidoria Pop Rua Ajude. Tem um Instagram específico, está implementando, mas quando você entra na ouvidoria, tem um ponto específico relacionado ao tema das pessoas em situação de rua. Então porque o objetivo é trazer a população de rua para o Poder Judiciário, um canal específico para eles acessarem. E, inclusive, quando a defensoria tiver alguma demanda, alguma coisa que não está sendo trabalhada da forma certa, eles lá na ouvidoria, porque o trabalho não seria só o trabalho dessa ouvidoria Pop Rua Ajude, não é apenas reclamar para o juiz que não está decidindo correto, mas levar informação, mostrar por que dessa decisão dessa forma. Não, foi esse aspecto. A gente está falando da prisão preventiva. Você tem um direito e no artigo 312 fala sobre, tem vários pontos, garantia da ordem pública e da instrução processual. Uma pessoa que não tem residência e pessoa em situação de rua, itinerante, como você vai citar? Como você vai conduzir o processo? Então, você fundamentando na lei, a lei fundamenta para você decretar a preventiva, mas estamos falando com uma população específica. Então, como aplicar aquele direito que está ali da forma correta e voltada para aquela população? A ouvidoria recebe essa reclamação, a gente entende o que está acontecendo, trabalha com o juiz, isso, entende o motivo da decisão, informa que, na verdade, tem a resolução, tem outras formas, tem muita lei que fala sobre habitação. Então, não, como aplicar essa lei correta? Talvez a cidade, o município onde está, tem programas específicos. Então, levando essa informação também para o juiz, para não ser apenas uma reclamação à toa, mas uma reclamação que vai trazer frutos e vai modificar as decisões. Então, a gente tem alguns canais que estão sendo elaborados, mas esse ponto do atendimento integral dentro do Poder Judiciário, que é moções de implementação, resolveria esse problema. Mas também eu já tive em custódia encaminhamentos para vários serviços. É legal quando interessante quando acontece que você está ali, aí tem um defensor que já está trabalhando o assunto, aí tem um promotor, aí você consegue resolver toda a situação numa audiência de custódia, você busca e tal. Aí fica uma audiência de custódia super interessante, que você resolve o problema. Mas às vezes é falta de conhecimento mesmo. Essa resolução não é tão divulgada. Primeira vez que eu participei, as pessoas acharam que eu estava lá para entregar a casa para as pessoas. Não é papel do judiciário. Não é papel do judiciário fazer políticas públicas. Papel do judiciário fornecer o acesso à justiça a todos e julgar o processo e fornecer o direito. Mas como nós vamos fazer isso? Em alguns pontos, trabalharemos com políticas públicas. No futuro, não precisaremos fazer isso. Então, é legal quando tem essa troca com as pessoas que estão ali. Eu não sei se nos pedidos que você fez de liberdade provisória foi citada a resolução. Foi. Colocada assim e tal, Eu grande. sempre coloco. Porque é importante isso, para divulgar mais. Nós temos, essa resolução está sendo bem difundida por alguns. Eu estou fazendo um trabalho de formiguinha, passando para todo mundo e tal, devagarzinho, mas está começando a difundir no tribunal, assim. O registro-se é um ponto interessante, que eu tenho esse programa, a gente conseguiu visibilidade e o registro, teve reunião semana passada, já vai ser algo maior, algo no estado inteiro, voltado às pessoas em situação de rua também, inclusive também voltada à comunidade trans. Nós teremos também retificação de registro de nome e de gênero também, né? Mas é uma parte que já está passando, a administração já está conhecendo, mais embargadores estão olhando, então o sistema está sendo muito... começando a ter uma acolhida maior no Poder Judiciário. Tem que ter uma mudança de cultura, né? E, na verdade, é uma resolução voltada para o sistema judiciário, vamos dizer assim, né? Uma política nacional judicial, mas que, na verdade, ela acaba impactando todo o sistema. O sistema tem que funcionar em consonância, né? É o defensor que tem que fazer os pedidos, né? Lembrando que existe uma resolução, o Ministério Público atuar, né? Tanto no sistema acusatório quanto nas outras demandas ali que lhe impactam também, olhando para essa população de uma forma diferente, o juiz decidir, não só com base na lei seca ali, mas olhando toda a situação ali, né, daquela pessoa que está ali na audiência, né? E você fala que não é o papel do Poder Judiciário promover política pública, mas, de certa forma, ele promove, né, quando ele Isso. toma uma decisão abrangente ali, que envolve não só a aplicação da lei
em si, mas também aciona toda a rede, o sistema, diga assim: olha, atende acolha, né, essa pessoa, inclua no tratamento, né? Então, o Poder Judiciário tem um poder, né, muito grande, né? Sendo aqui enfática, eu já disse, Poder Judiciário, então ele tem um alcance de decisão muito maior, né? Então, faz uma política pública, sim, né? A gente fala desse poder aglutinador de serviço do Poder Judiciário Sim. e o vetor de levar as coisas, né? Então, você faz e ganha mais visibilidade, as pessoas olham, você consegue trazer outros órgãos para trabalhar junto e aí começa a movimentar e é realmente a força do Poder Judiciário é muito grande, por isso que o CNJ fez a resolução, porque traz mais atenção, dá mais voz às pessoas, inclusive as pessoas que trabalham também, né? Possibilita isso. Então, indiretamente acaba realizando políticas públicas. Quando a gente pensa nas interseccionalidades, uma das coisas que mais preocupa, né, é só a questão das mulheres, né, mas também a população LGBTQIAPN+. Como que o sistema de justiça em si tem trabalhado a população em situação de rua, mas também o olhar para essa população mais vulnerabilizada ainda, né? Como que tem sido feito? Já tem muita coisa para, tem as dificuldades para aplicação de maneira geral, mas aí quando a gente vai para o específico, tem mais barreiras ou não? Nossa, a barreira é muita, assim, muita. Eu sou coordenador do Comitê de Equidade e Diversidade do Tribunal, né? E vários projetos que nós temos que implementar. Bom, em relação à comunidade LGBTQIAPN+, né? A gente tem um problema do preconceito. Então, aquela pessoa está em uma situação de vulnerabilidade, a aceitação, sua orientação ou da sua condição transgênero não aceito pela família, você sai de casa no momento que você tem que ter uma formação, crescimento, que você está formando como ser humano e expulso de casa, você aprende numa situação que não é um ambiente propício para uma educação, seria a rua. Então você vai ter muito caso de exploração sexual infantil de adolescentes, crianças trans. A Erika Hinton fala muito bem isso quando foi expulsa de casa, que foi a prostituição aos 12, 13 anos de idade. E a população não enxerga, né? Que é tratado como objeto, né? E numa das reuniões do Comelg, me fala sobre, acho que foi um promotor do trabalho, procurador do trabalho, falando sobre o fomento, a preparação para o trabalho das mulheres trans. Não sabiam o que vestir, como, como se apresentar ali, porque não teve essa base educacional, né? No último Pop Rua Ajude, foi um membro do comitê, eu pedi, não, vai lá e converse com as pessoas, né? Porque é um pouco complicado eu chegar, porque eu sou o juiz, então já veio aquela autoridade, assim. Então eu pedi para uma outra pessoa fazer isso, conversar. Teve resistência. Poucas pessoas queriam conversar ou resolver e tal, então teve uma resistência até pela dureza da vida, né? Não vai se abrir para qualquer um. Precisa de uma de uma confiança. Aí vem a defensoria pública. No Defensoria na Rua foi muito legal ver o acesso da defensoria, né? Eu pedi para não falar que eu era juiz, eu queria observar e a aproximação das pessoas com o defensor público é muito maior. Então eles trabalham todo em rede, né? Precisa da defensoria pública para chegar até a gente, e na gente mudar. Tem uma resistência muito grande com o juiz. Mas são tantos pontos que precisam ser abordados, assim, é dolorido, né? Você falar. Já falei com a coordenadora da Coordenadoria da Mulher, de trabalhar esse ponto,
sobre a situação de violência doméstica, que me assustou muito. Em São Paulo, eu escutei as piores coisas que eu já tinha ouvido na minha vida, assim. Tipo, cheguei no hotel e falei, meu Deus, né? Que mundo é esse? Muitas vezes, as mulheres em situação de rua, vítimas de violência doméstica, não denunciam o parceiro, porque se não for ele, vai ser outro. Se ela sai da proteção daquele homem, ela vai ser estuprada com outras pessoas. Sim. Então, a abordagem do trabalho sobre violência doméstica em relação às mulheres em situação de rua é um trabalho específico. Já é difícil a gente trabalhar violência doméstica com uma mulher que tem uma residência, tem um trabalho, tem mulheres poderosíssimas com alto poder aquisitivo que são vítimas de violência doméstica e não denunciam. Agora imagina uma pessoa em situação de rua já está nessa vulnerabilidade social, insegura e vítima dessa violência. O trabalho é diferente. Aí tem um trabalho que é mais complexo. Não é só decretar uma medida protetiva. Pensa, decretar medida protetiva é sair do lar. Você vai ficar no outro quarteirão. Não, da hora de pegar comida no mesmo lugar, né? Não tem essa proteção. Ela saiu dele e outro vai lá e estupra. Porque é isso que acontece nas ruas. E que ele falou sobre a prisão preventiva. O direito está ali, mas como a gente vai aplicar esse direito com esses fatos? É uma outra forma de aplicar o direito. Que é vir a escuta, vir falar com um promotor, falar com a defensoria, traz esses problemas e como a gente vai resolver. Que deixa de ser número e passam a ser pessoas. Uhum. Eu acho que a população trans, que já é ignorada, né? Então você pensa, a pessoa precisa de, por exemplo, de uma hormonização. Se já é difícil para quem tem residência fixa, um trabalho, acessar o poder judiciário para que o Estado forneça, porque não fornece, imagina a pessoa em situação de rua, ela não vai ter esse tipo de atendimento. Sem falar que é a população que de fato sofre mais violência. Como o Gabriel bem falou, às vezes desde criança, porque a criança às vezes sofreu em razão dessa questão de ser trans, já sofreu violência na própria família sexual ou no círculo que frequentava. Aí vem a violência de deixar o lar e na rua ela vai sofrer violência o tempo todo. Então, assim, é um desafio você acolher essas pessoas e trazer para elas uma saída para que elas possam estar em segurança. Nós conversávamos, até nem foi um caso de trabalho, mas para ver a questão da mulher também. Comentei com a Maria Paula que há 2 anos atrás eu estava num resort na Bahia, no dia 1º de janeiro. E aí eu pedi um arroz pro povo e chegou uma moça que estava vendendo os chaveirinhos de uma instituição religiosa e ela perguntou, isso é polvo? Eu falei, Ela falou, nunca comi. Eu falei, então sente que você vai comer conosco, você é minha convidada, quer almoçar conosco? E aí nós começamos a conversar. E aí você vê a dor que é emocional. Ela conversou, me contou a vida dela, porque estava numa situação onde ela nem sabia o que eu fazia, nem de onde eu era, enfim, ela se sentiu à vontade de contar. Mas era uma mulher em situação de rua, ela tinha saído e estava numa casa de religiosa, assim, mas ela disse, eu não comi, não comi nada até agora. Isso me espantou, já era 1h da tarde, ela não tinha recebido talvez alimentação ali. E ela falou que os filhos dela estavam com o ex-marido e que ela estava desesperada, porque ela estava tentando se reabilitar para voltar a conviver com essas crianças. E ela estava meio chorosa, falando, eu não sei, ele não atende meu telefone. Eu falei, não, talvez saíram e tudo. Mas ela, brevemente, aqui resumindo, a vida dela se resumia a sofrer violência desde criança, dentro da família, com o próprio, não me lembro se era pai ou padrasto, mas ela sofria. Arrumou esse companheiro, sofreu violência doméstica, saiu, foi para a rua, onde ela foi estuprada diversas vezes, é o que acontece, a mulher ali, ela está vulnerável, e ela disse que na última vez o agressor tentou estrangulá-la, então ela conseguiu empurrá-la, disse que não sabe como, porque ela estava muito magra, usuária de crack, e aí ela entrou na questão das drogas para tentar esquecer um pouco dessa dor emocional, de tanta violência que ela sofreu durante a existência toda, e
ela conseguiu sair e ela foi parar nesse lugar. Que a gente sabe que nem sempre, às vezes as pessoas têm um atendimento ali, mas não é o adequado, porque ela precisa muito mais, ela precisa, caminhar com as próprias pernas, ela precisa do atendimento psicológico. Então é uma situação triste que se repete todos os dias. E como trazer uma segurança para a mulher? A população mesmo não confia. Como você aplica a medida protetiva se ela não tem uma casa para ir com dignidade? Se ela não tem um tratamento, que a saúde mental dela tá acabada. Então, assim, como resgatar alguém que passou a vida inteira? Eu falo de uma moça jovem, ela não tinha nem 30 anos. Então, assim, é muito triste isso. São desafios por isso que a escuta social é importante, para que nós possamos olhar pessoas e não números. Eu acho que nós estamos no sistema de justiça muito preocupados em trazer uma resposta social em termos de número, e isso está deixando, às vezes, em alguns momentos, a desejar com que nós saiamos dos nossos gabinetes para estar em contato com as pessoas e nos lembrarmos que elas são seres humanos em sofrimento contínuo, né, há muito tempo agonizando, nos pedindo ajuda, porque isso reflete também no olhar que a população tem. A população também não está tendo esse olhar compassivo. Quando você olha uma notícia, eu quase não vejo televisão, mas você vê o noticiário, alguém diz: a pessoa foi flagrada pela 10ª vez furtando estabelecimentos comerciais da região e ela foi solta tantas vezes, o juiz soltou. Então chega para o Poder Judiciário, para o Ministério Público a situação, há até uma pressão, eu acho que nós não devemos nos curvar a ela, mas há uma pressão para que se dê uma resposta nessa questão. Os comerciantes reclamam que a população está dormindo na frente dos seus estabelecimentos. Então, eu acho que a mudança de olhar, de lente, ela parte de uma desconstrução coletiva. Quanto mais nós conversarmos sobre o tema, levarmos à baila. E quando eu falo da escuta social, é você ouvir da boca de alguém que passa por isso, para você se lembrar que é um ser humano. Que se eu chegar e falar: os números são esses, os equipamentos não estão funcionando, isso não toca ninguém. Mas ouvir de uma pessoa o que ela passou, muda, né. Se a pessoa estiver aberta para a mudança, ela acaba mudando, ela acaba fazendo a reflexão do que eu fiz até agora dentro do sistema, que eu não olhei isso. Eu não me preocupei com essa nova atuação. Então, Gabriel pode chegar para a magistratura, para os colegas e dizer: olha, isso aqui está acontecendo, precisamos aplicar a resolução. Ok, pode até aplicar. É diferente quando você escuta, quando você vive essa realidade com essas pessoas mais próximas. São histórias, né, que a partir da história, né, dessa história que você trouxe, da fala do Gabriel aqui sobre a situação da mulher, né, quando ela sofre violência na rua e ela não tem, né, para onde ir, né, o sistema não funciona para a realidade dela, né. E aí eu deixo aqui uma pergunta final para a gente já ir encerrando a nossa conversa. Partindo dessas realidades que vocês trouxeram, né, da vivência de quem está na rua, né, dessa escuta que tem sido feita pelo Poder Judiciário, pela Defensoria, pelo Ministério Público, o que esperar para o futuro? O que esperar, como que essa resolução, que é tão importante, porque ela pode ainda estar, podem ainda existir barreiras, mas ela começa a provocar transformações, modificações no olhar, na forma de atuar. O que esperar para o futuro e da aplicação dessa resolução, tanto no sistema de justiça como um todo, mas também impactando toda a rede. Então, eu vejo que existe uma mudança, há uma falta de conhecimento. Toda vez que eu falo mais da resolução e do tema no Poder Judiciário, eu recebo mais apoio. Mais e mais apoio. E na turma nova entrou uma juíza, a Isabela, lá da Bahia,
trabalhava com isso, é uma pessoa que tem me ajudado muito. Eu já não sou mais o único juiz a trabalhar com isso, mas eu tenho. Então a gente dá para dividir os trabalhos. Muito legal, mais uma pessoa trabalhando nisso. No segundo grau, assim, eu acho que tem mais desembargador relacionado com essa participação da resolução do que juiz de primeiro grau. Tá sendo muito aceita e com vontade de fazer alguma coisa. O problema é como fazer. Muita gente quer fazer algo, mas não entende como. Eu sou otimista. A forma como fazer justiça tem mudado. A proximidade, maior a preocupação com a efetividade da justiça, das decisões judiciais, é uma preocupação crescente. Eu vejo com bons olhos, eu tenho muita esperança de que vai ser feito de uma coisa diferente. Eu acho principalmente aqui no estado de Goiás, o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública preocupado com esse tema. O prefeito aqui de Goiânia lançou um programa, acho que há 2 semanas, o Pop Rua Cidadão. Então nós já temos o Executivo Municipal preocupado e tem uma parte do Executivo Estadual. Então esse tema está em pauta e tem crescido. Eu acho que a gente pode esperar coisas muito interessantes em um pequeno espaço de tempo. Eu também sou otimista. É por isso que eu trabalho com essa pauta. Tem que ser otimista para trabalhar com toda a área de defesa dos direitos humanos. E acho que a resolução ela é um instrumento importantíssimo, porque essa atuação em rede, quando nós reconhecemos que sozinhas e sozinhos não vamos avançar, nós temos que nos abrir para essa atuação em rede, e a resolução traz isso. Então ela aproxima o poder judiciário de todo o sistema de justiça, mas ao mesmo tempo que ela estimula o sistema de justiça também a mudar o olhar. Então eu acho que é uma mudança, toda mudança de consciência, né, de uma instituição, ela é lenta mesmo, mas é o que o Gabriel falou, quanto mais nós falarmos sobre o tema, quanto mais nós trouxermos situações concretas e motivarmos, né, e mostrarmos que é possível, tanto para o poder público, fomentando a política pública, né, estimulando, trazendo instrumentos para fomentar essa política, quanto dentro do próprio sistema de justiça, daqui a pouco várias coisas, eu falo, infância e juventude, com os conselhos, lá atrás, eu tenho mais de 30 anos de Ministério Público, eu vejo que os avanços acontecem. Então é muito importante essa união de esforços, então eu acho que caminharemos para uma mudança de olhar na nossa atuação judicial e extrajudicial. Eu também sou muito otimista. Eu amo essa resolução, eu acho ela muito, muito linda, muito completa. E como o Gabriel trouxe aqui, às vezes o magistrado, não, porque é voltado para o Poder Judiciário, né? Então, às vezes, o magistrado, na hora de decidir, ele não sabe o que fazer. Fala assim, gente, essa situação, o que eu faço? E a resolução já traz o que fazer. Então, a partir do momento que ele toma conhecimento, que a gente divulga, e ele lê e ele entende, ele fala, pronto, às vezes eu não sabia o que fazer, pelo menos eu vou aplicar o que o CNJ manda. E aí ele aplica. Então, é um passo a passo, assim, muito, muito básico, assim, do que fazer. Tem uma audiência de custódia. A pessoa, né, foi presa em flagrante. O que eu faço? Quais são as medidas que eu posso tomar? Quais são as medidas necessárias? O que é mais difícil? Se a pessoa está precisando de documento, o que eu faço? Então, acho que é um passo a passo muito importante, muito beabá para o magistrado que quer aplicar. Inclusive, aqui nas considerações iniciais, tem tanta coisa para a pessoa que quer aprender um pouco mais sobre Pop Rua, sobre direitos humanos. Então, ela vê aqui, ela vê lá na Constituição. Existe um direito social de moradia na Constituição. Aí ela pega os pactos internacionais assinados pelo Brasil, vai pegar todas as, enfim, outras resoluções. Tá tudo aqui o passo a passo do que o magistrado pode fazer. Então, eu acho que a gente realmente está indo para um caminho muito positivo, inclusive nacionalmente, né? Uma pauta que está sendo muito debatida de forma nacional, inclusive aqui no estado de Goiás. Então, eu acho que o futuro promete coisas muito boas. Que bom, que bom. Acho que o otimismo é o que nos move, né? E a partir das considerações assim que vocês trazem, eu acho que a gente pode pensar num sistema de justiça não só universal, mas principalmente mais humano, né? E a resolução ela traz, de fato, essa perspectiva.
E eu acho que a gente fica muito feliz enquanto cidadã, né, em ver que o sistema, que o setor público tem se movimentado com esse objetivo. E agradeço, a gente fica por aqui então no nosso podcast, no artigo 134, finalizando esse 5º episódio, e eu convido a todas e todos para assistir o nosso próximo episódio, que é o episódio 6, que é o episódio final, em que a gente vai trazer aí uma abordagem geral sobre todos os temas que a gente discutiu, mas também fazendo um arremate do que foi o trabalho da Defensoria Pública nessa campanha nacional, né, que o nosso tema que vem sendo trabalhado desde 2024 é a população em situação de rua. Nós teremos aqui na nossa mesa aqui o Defensor Público Geral do Estado, doutor Tiago Gregório, a nossa presidenta da ANADEP, doutora Fernanda, né, e teremos aqui também a doutora Kathleen Chaves, que é a idealizadora desse podcast, dessa nova temporada, que chama A Rua Tem Direitos. Peço que indiquem o nosso podcast para os amigos, para os colegas, para todo mundo que precisa ouvir, assistir e se familiarizar com esse tema, né, que é tão importante aqui para a Defensoria Pública. A gente fica por aqui e até o próximo podcast Artigo 134. Um abraço.